Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por estarmos em tua casa e juntos poder celebrar o teu santo nome. Pai amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a estar na tua casa e celebrar o teu santo nome. Esteja grandioso Deus nos direcionando, nos capacitando a fazer a tua obra com perfeição. Por isso, grandioso Deus, eu te peço que nos use segundo a tua vontade, para que, grandioso Deus, aqui nesse lugar, da forma que com que entramos, possamos sair cheios da tua graça e do teu conhecimento. Abençoando, grandioso Deus, os louvores, a tua palavra e as orações feitas aqui nesse lugar. Ouve, grandioso Deus, e responde segundo a tua vontade. Abençoando cada lar, grandioso Deus, que através da internet, as pessoas, grandioso Deus, que ouvirem esta mensagem possam atentar em teu coração a ouvir a tua palavra e crer nela em Cristo Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Mas antes, eu quero ler em Salmos 103, no 2, diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Oceanos. Pra
Hoje nós vamos ter um momento especial no nosso culto, que hoje nós direcionamos o nosso culto à família. Eu quero convidar todos aqueles irmãos que têm os seus pedidos, seus agradecimentos, mas também um componente da família que venha trazendo a chave da casa, do seu lar, para que a gente possa estar orando simbolicamente, representando que essa chave é do Senhor. Amém? Eu acho que todos nós queremos dar a propriedade do nosso lar ao Senhor e a autoridade a Ele. Mas se você também é da família e você também vai querer fazer um pedido especial, também você pode vir, mesmo que você tenha outro representante da família. Se tiver toda a igreja aqui orando, toda a igreja vai orar junto por um propósito dos irmãos. Os irmãos depois vão estar apresentando essa chave ao Senhor nas mãos mesmo. Fica aqui todo mundo enfileirado aqui do meu lado aqui, para que a gente possa estar representando aqui as nossas famílias e também o pedido dos irmãos, é claro, colocando diante do Senhor agora nesse momento. Nós temos a igreja, temos a família, as famílias da nossa igreja, as famílias pela internet que nos assistem, a família pastoral, a Flávia. Tânia, o nomezinho da Flávia está aqui desde de manhã, nós já estamos orando por ela, né? A gente precisa que vocês sejam fortalecidos, a gente sabe disso. Flávia, ela precisa muito das nossas orações, está enfrentando uma enfermidade, ainda há iminência ainda de uma operação, mas vamos ver, né, qual é o plano de Deus, né, Tânia? Pode ser que seja diferente, ou pode ser esse mesmo, mas vamos estar colocando a Flávia nas mãos do Senhor. Irmãos, hoje eu passei o dia com a família do nosso irmão Carlinhos, em especial com o Zé, irmão da Terezinha, né? E graças a Deus, ele enfrentou uma cirurgia de 4 pontes de safena e está bem. Ele, inclusive, eu fui lá na casa dele pegar ele para levar para a casa do Carlinhos. A gente almoçou com toda a família juntos e ali a gente pôde louvar a Deus pelo milagre feito na vida do Zé, irmão da Terezinha. É uma pessoa muito amada nossa. Nós temos uma comunhão com ele, mesmo ele não sendo membro da nossa igreja, que participou de muitos momentos de culto nos lares e sempre foi uma figura muito simpática. E ela estava falando lá: olha, Zé, você vai estar recuperado, e assim que você recuperar, nós vamos à igreja para agradecer a Deus pelo milagre que fez em sua vida. Então eles reconhecem a graça de Deus nesse momento da operação. A Manuela, o Antoni, a Edir e o Neucir, agradecendo a Deus pelo retorno deles e também para que Deus continue consolando o coração dela pela perda da mãezinha. Irmão João, Darlan, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar orando agora. Os irmãos que estão com suas chaves, façam assim, como se estivesse oferecendo a sua chave a Deus agora, simbolicamente, é claro, né? Porque Deus vai estar orando para os nossos corações. Botem a chave na mão e nós vamos estar agora consagrando o nosso lar. Pai amado, nesse momento, Pai, em primeiro lugar, Pai, nós queremos te pedir, consagre o nosso lar, Pai. Senhor, que essas chaves que estão sendo mostradas a Ti,
seja o símbolo de um coração verdadeiro, Pai, aonde nós pedimos, habita no nosso lar, mora na nossa casa, Pai, toma autoridade, a chave é tua, Senhor, porque sabemos, Pai, que se o Senhor entrar no nosso lar, o Senhor estará sempre presente em todos os momentos da nossa vida, e sabemos, Pai, que tudo dará certo, porque o Senhor estará conosco, cremos nisso. E Senhor, nós queremos com esse ato, nós queremos nesse momento pedir o derramamento do Teu Espírito Santo, a Tua unção em cada lar, e que essa representação possa ser de todo o nosso coração, Pai. Senhor, abençoe, Senhor, os nomes que foram citados na nossa coluna de oração, os irmãos que estão aqui na frente, aqueles que vieram fazer algum pedido, Senhor, que Tu possa estar ouvindo cada coração e respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. O agradecimento também que Tu possa estar recebendo no Teu altar. Os irmãos que estão aqui na igreja, receba-os também no Teu altar. Aqueles que estão na internet assistindo o culto ou que vão assistir ao culto, toma-os em Tuas mãos e responde, Senhor, às necessidades conforme a Tua vontade. Muito obrigado por esse momento, no nome de Jesus, amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante do Senhor, primeiramente, a sua vida, porque Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. E, Senhor, eu Te quero.
assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, no Salmo 127. E o tema é: quando todo trabalho é inútil. Quando todo trabalho é inútil. Nós vamos estar orando, depois lendo a palavra de Deus e pedindo orientação para a reflexão dela nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, orienta-nos, Senhor, na leitura e reflexão da Tua palavra, que ela já possa, Senhor, ser o principal a falar aos nossos corações. E na hora da reflexão, Pai, que Tu possas estar falando aos nossos corações, já preparando eles, Senhor, para a Tua palavra, e também usando o Teu servo, para que a ministração da Tua palavra também seja inspiração do Espírito Santo de Deus. Esvazia o Teu servo e enche com Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Bom, oi? Eu acho que seria bom ficar aqui todo mundo, né? Porque é um culto da família hoje, né? Então, para que as crianças também fiquem aqui com a família nesse culto dedicado a esse propósito. Salmo 127, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Irmãos, vamos entender quem foi que escreveu esse Salmo 127. Primeiro, para a gente ver o quanto ele tem de sabedoria, né? Esse Salmo, ele foi escrito por Salomão. É um tipo de cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? É um cântico de peregrinação, ou salmo dos degraus, onde o povo de Israel estava indo a Sião para adorar em uma das festas, né, Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos, que essas eram as três principais festas. Eles iam cantando esses salmos, e um deles era esse Salmo 137. Jerusalém, ela está situada nas regiões montanhosas, e assim durante as romagens, os fiéis, eles iam cantando esses salmos. O salmo de 120 ao 134 são os salmos de peregrinação também. Alguns estudiosos dizem que também esse salmo foi a primeira instrução dada por Davi a Salomão. Ele, quando estava preparando Salomão para o reinado, chamou Salomão e colocou essa questão, né, para explicar a ele como deveria ser o seu reino, como deveria ser também a administração da sua casa, do seu lar, da sua vida. A gente pode ver, no primeiro ponto que nós vamos estar usando como reflexão, que o trabalho é inútil na construção de uma casa. Por quê? Se esse trabalho não tiver o Senhor, é inútil. Salomão podia estar muito bem preparado, ser o filho mais preparado ali de Davi. Poderia ser a opção que dada por Deus até, né? Porque foi isso a orientação de Deus a Davi, que o filho que comandaria Israel seria Salomão. Ele poderia ter até a instrução de dirigir o povo sendo direcionado pelo próprio Deus.
Mas Davi colocou uma responsabilidade. Olha, você vai participar de uma construção, mas todo o trabalho, se não for o Senhor, ele será inútil. Então, sem Deus, nada será bem sucedido. Amém? O Salmo está nos ensinando isso. Quando nós não colocamos Deus no projeto, os projetos não serão bem sucedidos. E qual que é o maior projeto da nossa vida? O maior projeto da nossa vida é chegarmos ao final dela, tendo feito ali a conquista no campo da cultura. Eu fiz uma faculdade, fui muito bem sucedido, fiz uma pós-graduação, fiz um doutorado, fiz um mestrado, eu fui estudar em tal lugar, assim, fiz todas as minhas conquistas culturais. Será que esse é o meu maior projeto? Davi sabia que o maior projeto de Salomão começaria dentro da sua própria casa. Porque aonde a sociedade, ela se embasa, aonde ela se fortalece, é dentro dos lares. É na educação que os filhos recebem dos pais. É dali que se estrutura uma sociedade. E nós temos condição de estruturar o nosso lar se não for Deus. Sem Deus, nós não podemos ter uma edificação perfeita, porque é Ele que edifica o nosso lar. Essa ideia nos faz lembrar de inúmeras ocasiões na Bíblia em que Deus agiu e por isso seus filhos prosperaram. Deus agiu e daí os planos humanos, eles puderam ser concretizados. Quando nós colocamos os nossos planos nas mãos do Senhor, os nossos projetos na mão do Senhor, nós temos a grande probabilidade que esses projetos, eles deem certo, a não ser, por que a grande probabilidade? Pastor, o senhor colocou em dúvida Deus? Não, coloquei em dúvida se é da vontade dele ou não. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente vai começar um projeto, mas isso é algo que está dentro do nosso coração, né? E Ele não quer que seja daquela forma, que seja aquele alvo, que seja aquele caminho, que seja aquele propósito. E no momento em que a gente começa, Ele nos direciona para aquilo que é a sua vontade. Então nós devemos colocar os nossos projetos nas mãos do Senhor, para que Ele nos direcione e que nós não fiquemos frustrados com os nossos projetos. Da mesma maneira, se Ele não edificar e não guardar, quando não faz ou quando não quer, ninguém consegue demovê-lo do seu projeto soberano. A gente sabe que quando nós nos rendemos a Cristo como Salvador, e quando nós nos rendemos a Deus como nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas, hoje pela manhã, eu estava cantando com a congregação e a gente estava cantando aquele não tem outro Deus além de ti, né? Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti, tá? Tirando qualquer autoridade minha. Quando eu canto esse cântico, eu estou dizendo, eu não tenho coroa, eu não sou aquele que dirige a minha vida. Aquele que dirige a minha vida, aquele que é o soberano, aquele que está entronizado no meu coração, é Deus, e na minha vida. E nós temos que colocar esse lugar especial para Deus em nossa casa, para que nós não tenhamos nenhuma decepção no seio da nossa família, porque toda autoridade vai ser regida por alguém que sabe exercer a sua autoridade. Às vezes a gente acha que a autoridade é minha, né? Em algumas questões, a gente não pode nos arvorar de tal maneira a achar que eu sei aquilo que é
o certo para a minha família, eu preciso entender que aquilo que é o certo para a minha família vai estar na autoridade do nosso Deus. Ele que vai agir, Ele que vai direcionar e Ele é que vai ter toda a autoridade. Edificar a casa. Essa expressão está associada à construção. Toda obra é uma elaboração e um projeto, né? E quem que deve ser o arquiteto desses projetos na nossa vida? Deus, né? Porque senão nós vamos estar colocando coisas não vamos estar colocando nos seus devidos lugares, né? Um projeto para ser aceito numa prefeitura, por exemplo, ele precisa ter um engenheiro, ele precisa ter aquela pessoa que desenhou o projeto, e todas essas pessoas precisam constar ali daquela inscrição na prefeitura, no cartório. Então, na lei, se busca esse tipo de caminho, para que seja feito tudo da maneira correta. E muitas vezes a gente vê obras que elas são embargadas pela prefeitura ou por algum órgão da prefeitura. Por quê? As pessoas chegam naquele lugar onde está se fazendo a obra está tudo bem, está todo mundo com capacete, está todo mundo ali, né, com as roupas adequadas, as máquinas estão nos seus devidos lugares, todo cuidado está sendo pronto ali, mas falta uma coisa naquela construção e fala, embarga. Enquanto não tiver isso, a obra não continua. É a placa do engenheiro que está assinando aquela obra. Se não tiver a placa do engenheiro, a obra para. Quem é o responsável por essa obra? Quem foi que fez o projeto dessa obra? Ele é que vai ser o responsável. É interessante que tempos atrás a gente viu apartamentos se ruírem, grandes apartamentos se ruírem, tá? O Palace 1 e o Palace 2. Quantos se lembram desses apartamentos se ruindo, né? Apartamentos em áreas nobres do Rio, construtoras também com grande nome. O material que foi usado ali, viram que era um material de areia de praia, tá? Quem que ficou responsável por aquelas obras? O engenheiro que estava fazendo a obra. Ele foi acusado de negligência. Deus, ele será acusado de negligência na obra do nosso lar? Jamais. Tem um engenheiro melhor para o nosso lar, a não ser o nosso Deus? Não tem. Então, que a placa dele esteja sempre fixada na obra do nosso lar. Em segundo lugar, o trabalho inútil da segurança. O texto nos mostra isso, dizendo, se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Essa é a outra figura que aparece aqui também nesse salmo. Se o Senhor não guardar o lar. Irmãos, as empresas que mais crescem em todo o mundo são as empresas de segurança, não é Odisseu? Que mais crescem em todo o mundo são as empresas de segurança. Volta e meia a gente vê o anúncio de uma seguradora que veio para o Brasil para fazer seguro de vida, de carro, de celular, né, de casa, uma série de seguros de viagem, né? E a gente procura a segurança nessas coisas, mas a Bíblia diz o seguinte, que se o Senhor não proteger a cidade, se o Senhor não for a proteção, é em vão aquilo que vamos providenciar para a proteção nossa. O Salmo está falando isso. Às vezes a gente quer buscar a proteção da nossa família através dos bens. Não, eu vou trabalhar a minha vida toda para quando também chegar ao final da minha vida, eu suprir a necessidade da minha casa com o meu trabalho.
Eu vou estar cercando a minha casa com um muro bem alto e colocando várias cercas elétricas para que nenhum bandido venha a pular o muro da minha casa. Eu vou estar blindando os meus filhos com a melhor educação para eles terem segurança também, agirem com segurança e instruí-los também. Tudo isso vai ser o quê? Inútil se não houver a proteção de quem? De Deus. É nele que a gente tem a maior segurança na nossa vida, não é verdade, irmãos? Eu já falei com os irmãos que eu andava pela madrugada fazendo um projeto com a igreja de Rio do Ouro, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente de madrugada no centro de Niterói. E quando eu vou lá no centro de Niterói, agora, como uma pessoa que vai dar um passeio ou ver alguma coisa lá, quando começa a escurecer, já me preocupa, né? Estar ali no centro de Niterói. Mas o momento da evangelização que a gente ia fazer ali me dava uma segurança tão grande que eu pensava que estava andando num lugar bem tranquilo, junto com um monte de gente também que estava tranquila, caminhando ali no centro de Niterói. Ninguém ficava preocupado em, aqui nós vamos ser assaltados, aqui. Não, a gente andava, a gente ia evangelizando, a gente ia cuidando dos moradores de rua, dando lanchinho, orando por eles, orientando eles, conversando com eles. E quem estava protegendo todo aquele povo, do início ao fim, desse ministério que nós fizemos ali juntos, com os irmãos ali? Deus. Nós não saíamos com irmãos, os irmãos eram policiais, não havia essa preocupação. A gente sabia que estava protegido pelo Senhor. E isso acontece com as nossas vidas. Quantos livramentos nós passamos que não sabemos por quê? Que a proteção do Senhor estava conosco. Tem uma história missionária que eu li no jornal Batista, há tempos atrás, quando ainda tinha aquela edição que saía, o jornal Batista, né? Agora acho que nem tem mais, né? E no campo missionário vinham histórias que nos enchiam os olhos e o coração de alegria, ao ver a ação de Deus no campo missionário. Certa vez, o missionário ele tinha que ir a uma aldeia naquelas regiões ali da África, e ali haviam muitos confrontos e muitas caravanas, elas eram atacadas e as pessoas roubavam os bens daquelas caravanas, a comida, porque havia muita necessidade naquela região. E os missionários saíram para fazer uma ação missionária em uma das aldeias. E um missionário saiu com a caravana. Aquele missionário era aquele que era encarregado para levar missões àquela aldeia. Mas na igreja no qual ele pertencia, aonde ele foi enviado, e a igreja ainda sustentava ele no campo missionário, alguns irmãos começaram a ligar uns para os outros e falar assim: fulano, como é que você está hoje? Aí, como assim? Hoje à noite você tem disposição para ficar orando por fulano de tal? Aí um irmão virou: não, posso sim. Aí um outro ligou para o outro, fizeram um número de 12 irmãos. Não era de propósito, com 12 apóstolos, 12 tribos, não foi esse o propósito, não. Depois eles até falaram, né? Foram 12 irmãos que resolveram propor em seu coração de orar aquela noite toda por aquele irmão que estava no campo missionário. E aí eles começaram a orar. E nisso aquele irmão, aquele missionário estava no seu acampamento, e a noite toda aqueles irmãos orando. E quando chegou pela manhã, quando o acampamento começou a se fechar, veio um grupo de homens
chegaram perto daquele acampamento e falaram o seguinte: olha, encontramos um grupo de pessoas que ia atacar a caravana de vocês. E conhecíamos essas pessoas. E um deles virou e falou assim: eles vieram muito bem preparados, porque a noite toda estiveram 12 homens fortemente armados, vigiando aquele acampamento, sem nenhum deles dormirem. Aqueles irmãos estavam orando para a proteção daqueles irmãos que estavam fazendo missões. E eles estavam fortemente armados, protegendo aquela ação missionária. Irmãos, quando nós estamos orando, quando nós estamos pedindo a intervenção de Deus e a proteção dEle, anjos estão acampados ao nosso lado. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, e os livra, e os guarda. Mas muitas vezes nós nos esquecemos desse detalhe tão maravilhoso. O que é a proteção de Deus? Anjos acampados. E é no plural. E aí eu fico pensando, meu Deus, em volta da minha casa há um plural de anjos. Um já faz um estrago danado, né? A gente já vê no Antigo Testamento, quando eles vão exercer o juízo, um só consegue matar às vezes 120 mil soldados. Imagina anjos acampados ao nosso lar. Essa é a providência de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Mas nós precisamos buscar essa proteção, entregar essa proteção a Deus. Porque sem Deus, esse desejo de proteção é inútil. Em terceiro lugar, o trabalho inútil para a provisão. Quantas pessoas vivem para o trabalho e depois que terminam seu tempo, né, onde conseguiu ali amealhar alguns bens, às vezes ficam ainda preocupados em suprir os seus. O que o texto diz? Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Não tem necessidade de trabalhar, não. Aqui, o salmista está dizendo o seguinte: olha, você não precisa se acabar de trabalhar. Em algumas traduções assim, buscando o pão de dores. Entendeu? A pessoa vive para trabalhar, ela se desgasta em trabalhar, perde a sua saúde em trabalhar. Mas por que pessoas perdem a sua saúde e muitas vezes não conseguem aquilo que precisam para a sua vida? Estão sempre apertadas até, são sempre até endividadas. Por que isso acontece? Irmãos, o que é prosperidade? Às vezes a gente acha que prosperidade é ter e ter assim, né, para sobrar. Prosperidade não é isso, não. Prosperidade é você ter aquilo que vai servir para o seu sustento, para você viver bem, para você viver com tranquilidade nesse mundo, para a sua necessidade. Isso é prosperidade. E muitas vezes a gente vê irmãos dentro da igreja que são prósperos, vivem num pouco financeiramente, mas quando chega no final do mês, ele ainda tem o seu sustento até o final do mês. E aí novamente vem a renovação da provisão de Deus sobre a vida dessas pessoas. Isso é prosperidade. Deus agindo até no pouco na vida de algumas pessoas. E essa provisão, ela vem do Senhor, e nós devemos confiar nisso. E não nos entregarmos a uma vida de trabalho, onde muitas vezes a gente se desgasta trabalhando, perde a saúde e não conquista nada. E muitas vezes a gente vai embora desse mundo e o que nós deixamos, o que nós fizemos da nossa vida? Só nos desgastamos em trabalhar a vida toda. Mas por que a vida dessa pessoa
foi um desgaste? Por que o trabalho dele não teve frutos na sua vida? Porque faltou Deus. Deus, ele precisa estar também nos nossos trabalhos, nas nossas lidas, nas nossas lutas do dia a dia. Tá? Quando de manhã você vai sair de casa, pede a Deus para estar ali naquele dia de trabalho junto com você, porque senão será inútil. Muitas pessoas estão olhando para o que conseguiram depois de uma vida toda, eles vão ver que não conseguiram nada. Mas por quê? Porque veio o devorador e devorou os seus bens, veio o inimigo, tomou posse também dos seus bens, porque não tinha ninguém para proteger aquilo que ele amealhou durante tanto tempo de trabalho. O inimigo rouba muitas coisas nossas. Quando nós deixamos essas provisões de fora da proteção de Deus. Um projeto que deu errado, uma compra que deu errado, por quê? Deus ficou fora. Você não se lembrou de colocar em primeiro lugar aquilo dali nas mãos do Senhor para saber que era o certo? Sem Deus é inútil até os nossos esforços. Olha, uma coisa que demonstra isso, uma experiência vivida pelos discípulos. Eles estavam no meio do mar da Galileia, já tinham remado no meio daquela tempestade, não tinham saído do lugar, eram pescadores, já tinham feito tudo aquilo que era dentro da possibilidade de pessoas criadas naquele mar, mas eles não saíram do lugar. Uma travessia de 14 quilômetros, e eles estavam impedidos no meio do mar da Galileia. Quem te tirou aquele barco do meio do mar da Galileia? Jesus, quando ele veio andando pelas águas, ele acalmou a tempestade, aí eles conseguiram chegar do outro lado. Nós vamos remar, nós vamos trabalhar, nós vamos querer enfrentar as tempestades, mas elas não vão deixar pelo contrário, elas vão nos impedir de continuar a atravessar, de continuar a viagem. Nossos esforços vão ser inúteis, porque Deus está fora. Deus não pode estar fora do nosso barco, Deus não pode estar fora da nossa vida, Deus não pode estar fora do nosso emprego, das nossas lutas. Em último lugar, o cuidado especial que necessitam os filhos. Davi, ele ensinando a Salomão, e Salomão também passando esse ensinamento através desse salmo, ele diz que os filhos são um presente do Senhor, ou herança do Senhor. Então o filho é administração dos pais. Olha que responsabilidade, tá? Quando você tem os seus filhos e eles estão sendo guiados pelas suas mãos, você está naquele momento sendo as mãos de Deus guiando os seus filhos, enquanto eles não largarem das suas mãos. Você é a mão de Deus, e a responsabilidade é sua, mas o presente é de Deus, é a herança do Senhor. Mas quantas pessoas, quando têm os seus filhos, se esquecem de que essa responsabilidade são dos pais. Nós não podemos transferir isso para ninguém. Ah, foi a igreja que negligenciou, que fez isso, e o meu filho se afastou da igreja. Não, a responsabilidade são dos pais, de criarem os seus filhos na igreja, trazerem para os caminhos do Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Qual o caminho que deve andar? A Bíblia que está dizendo, no caminho que deve andar. Qual é o caminho? O caminho do Senhor. Não é verdade? Ah, mas eu criei, pastor. Eu trouxe meu filho para a escola bíblica dominical, eu trouxe meu filho para a igreja, para se acostumar dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus.
aprendendo da palavra de Deus, e depois o meu filho saiu e foi para o mundo, a sua responsabilidade você fez, você assumiu. Dali em diante a responsabilidade vai ser pessoal do seu filho. Tudo aquilo que me compete fazer, eu preciso fazer. O versículo 4 diz assim: os filhos que o homem tem em sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. O que é uma flecha na mão do soldado? É uma arma que atira. Depende da flecha chegar ao alvo? Depende da destreza do soldado. Porque se um soldado fizer assim com a flecha, pum, jogando para lá, e o alvo for ali naquela direção, aquela flecha não vai acertar o alvo de maneira nenhuma, né? A não ser que você faça igual o Cebolinha, que das histórias em quadrinhos, o Cebolinha, ele resolveu fazer tiro ao alvo. Aí o que ele fazia? Ele pegava a flecha, jogava em uma tábua que estava à sua frente, aí depois ele ia lá e desenhava o alvo junto com a mosca dentro da flecha. Aí você não tinha como errar. E aí a Mônica chegou ali, viu aquilo e falou assim: ué, mas você não tem que primeiro fazer o alvo para depois jogar a flecha? Não, não, assim é mais certo para acertar, é mais fácil para acertar, né? Só se for assim. Agora, fora isso, precisa da destreza do soldado. E olha, é duro ouvir isso, mas muitas flechas erraram os seus alvos, porque pais que eram responsáveis por mirar nesses alvos, negligenciaram essa função de soldado. Seu filho é flecha. Seu filho precisa de um alvo. E os alvos, eles vão ser ali marcados por você. Qual é o alvo que você está marcando para o seu filho? Qual o direcionamento para o seu filho? Se somos crentes em Cristo Jesus, o nosso alvo é Cristo Jesus. Eu preciso ensinar isso, para que a flecha alcance esse alvo. Que nós possamos pegar esse salmo, usar como sabedoria de Deus em nossa vida, e não deixar Deus de fora de maneira nenhuma em nossa vida, e principalmente de fora do nosso lar. Olha, está existindo um abandono muito grande de jovens de nossas igrejas. Tem igrejas que estão cheias de jovens, sim, mas a maioria dos jovens estão ficando fora da igreja. Mas é porque não tem atrativo, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. Se é igreja, tá bom, a igreja tem a sua parcela de culpa, se encontrarmos essa parcela de culpa na igreja. Mas agora muitos filhos estão fora da igreja, porque necessitavam de pais que acertassem o alvo. Vamos parar para refletir nisso, porque é a palavra de Deus que está dizendo, e isso é importante nós ouvirmos como igreja de Jesus Cristo, para que as nossas famílias deem certo. No nome de Jesus, vamos falar? No nome de Jesus, amém. Nossa família vai dar certo. Que Deus nos abençoe, amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Eu gostaria também de anunciar também, eu não sei se o Jonatas tem anunciado o nosso encontro de casais, o nosso jantar de namorados. Seria bom anunciar? Está individual? Então tá bom. Então é segredo. Mas vai ter um jantar de casais aí, os irmãos estejam aí
ligados aí, preparados para esse evento. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Tua graça me basta. Por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer, 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 tua presença, tua presença, meu prazer. Senhor, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Amém. Nós vamos estar impetrando a bênção apostólica. Desejamos a todos uma boa semana e que Deus esteja conosco em todos os momentos dessa semana. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus. Eu vou estar indo à porta com os irmãos e nós vamos cantar Teu Reino. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos
chama-te do Santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Amém.